A terceira trombeta, né? A grande estrela destrói rios e fontes. Tá? Nós temos aqui uma série de informações que a gente precisa ter bastante cuidado. A estrela chamada Absinto, ela cai na fonte das águas e dos rios, prejudicando agora sim a água potável. Seria um aviso através da poluição das águas? Eu entendo que sim. Não sou adventista, não concordo com muito do que os adventistas falam, mas tem algo que é pelo menos intrigante quando eles trazem o livro de Ellen White, em tempos que não se falava de poluição da água, em tempos que não se falava de poluição de nenhuma natureza, sequer de revolução industrial, ela falava ali acerca de que viria tempos que a água seria imprópria para consumo, seria como sangue de homem morto, que é um termo que a própria Bíblia vai usar, que se referia ao prejuízo em relação ao consumo de água potável. Tá? Então, eu considero isso um ponto a favor para ela. Tá? Eu também não posso fechar meus olhos para esse entendimento, porque de fato veio a se concretizar. Tá bom? Mas a gente está falando aqui sobre a Absinto, e por isso eu faço uma pergunta. Seria essa terceira trombeta um aviso através da poluição das águas, que os homens começariam a ter problemas com a água potável que eles consumiam para a vida, essencialmente? E olha que curiosidade, o absinto é conhecido como artemisia, ou talvez você conheça como losna. Eu conheço como losna porque isso aqui, inclusive, se faz remédio, né? É uma coisa impressionante. E é uma planta característica de sabor amargo. Tá? Ela não tem paralelo com as pragas do Egito, apesar de as águas em sangue serem de água doce. Tá? Então, por exemplo, você não pode pegar um paralelo dessa trombeta diretamente com as pragas do Egito, apesar de que as águas que lá se convertem em sangue são águas de rios, que é água doce, assim como o caso dessa. Mas no caso dessa, a água não vira sangue, ela apenas fica imprópria para consumo, ela fica envenenada. Você só vai ter sobre água amarga em Êxodo 15, que são as águas de Mara, né, que o povo murmura, mas aí se a gente for querer traçar esse paralelo daqui com as águas de Mara, que não tem nada a ver com o juízo de Deus lá, seria uma inferência forçada para traçar um paralelo. E eu não faço isso. Então, uma coisa que eu não faço é inferência. Se o texto não traz a menor margem de que eu estou autorizado a usar aquela comparação, eu não uso. Coisa que eu não gosto é tipificação, analogia, inferência. Corre disso porque é querer forçar a barra para o texto dizer aquilo que ele não diz. A relação que a gente encontra do absinto é Jeremias 9,14, onde Deus punirá Israel com o absinto, com água envenenada, porque Israel abandonou a lei. Como eles abandonaram a lei, a punição agora era ter que consumir água envenenada, onde o próprio termo absinto é usado ali, Jeremias 9,14. Você vai ter uma ou outra referência a mais. A Bíblia de Jerusalém traz esses textos também de referência do absinto como água envenenada, e algumas até o próprio termo absinto é usado mesmo, ou artemisia, né? Que eles abandonam a lei, a punição é água envenenada. Mas se a gente for entender isso aqui como uma aplicação física na Terra, tem aplicação espiritual também. Conforme esse paralelo de Jeremias 9,14, que eu acabei de falar, onde Deus punirá Israel com água envenenada por ter abandonado a lei, nós podemos usar também duas figuras do próprio Apocalipse para o entendimento espiritual. Tá? A gente entende que existem várias aplicações que são físicas e espirituais em toda a Bíblia Sagrada. Tá? Os casos mais famosos, né? Que você tem o Éden, né, que Deus faz uma profecia para a serpente, que a gente sabe que na verdade é para a figura por trás dela. Isaías 14, né, você tem o rei de Tiro, o rei da Babilônia, que são profecias específicas para realmente aqueles destinatários, mas para a figura espiritual por trás deles. Isso é bastante comum, tá? Não é querer criar uma oportunidade de fazer a aplicação que eu acho mais agradável, não tem nada a ver com isso. Tá? Então, conforme esse paralelo de Jeremias 9,14, né, o povo é punido com água envenenada porque abandonou a lei, a gente pode também usar, por exemplo, a estrela caída, já que essa trombeta começa com uma estrela caída, ela podia ser o próprio Satanás, após a luta com Miguel, né, que é depois da ascensão de Jesus. Nós vamos ver isso melhor no capítulo 12, e eu tenho toda uma série chamada No Princípio, que ela traz a explicação de porque eu entendo que o Satanás, de fato, ele cai na terra após Jesus subir ao céu, ressuscitado, e a luta com Miguel, o que não quer dizer que ele não atuava malignamente antes, mas ele cai de fato depois. Tá? Então essa estrela caída do céu, espiritualmente, poderia sim ser Satanás, eu acredito que é bastante possível,
vejo que não tem problema nesse entendimento, não fere nenhuma teologia. E a água, figurativamente, é o que? Purificação dos pecados, sacia a sede, conforme os entendimentos do próprio Jesus no Novo Testamento e nos Evangelhos. A água que purifica os pecados e sacia a sede era entendida como a palavra de Deus, a doutrina do próprio Jesus, que chamou-se a si mesmo de água da vida, que dele fluiriam águas vivas, e chamou-se a si mesmo de a palavra, o Logos, que João vai atestar no seu evangelho quando volta de Patmos e começa dizendo que o Logos a qual Heráclito se referia era Jesus. Então a gente pode entender a estrela que cai ali, o absinto, que envenena a água e mata os homens pela água, é Satanás, e a água que é envenenada é a lei, é a palavra. Tá? Então olha só qual seria o raciocínio espiritual da aplicação dessa trombeta. A estrela caída poluiria as águas e os homens abandonariam a lei do Senhor, a lei verdadeira, limpa, pura para consumo. Tá? A gente vai entender isso melhor em Apocalipse 17, sobre essa questão do envenenamento das águas. Né? Então o entendimento é que a estrela caída, que é Satanás, cai na água, que é a palavra, e envenena a palavra, fazendo os homens abandonarem a lei pura e limpa de Deus e ficarem agora numa água envenenada por Satanás. Tá bom? Espero que tenha ficado claro essa questão aí. Vamos avançar aqui.